De volta aqui com o programa Acerto de Contas, este terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos recebendo aqui o Dr. Glauco Barreira. Doutor, o senhor estava falando sobre um outro aspecto dessa relação aí entre fé, religião e a esfera pública, por favor. O que eu ia comentar é o seguinte: os que militam hoje com muita força a favor do laicismo, do afastamento do discurso com fundo religioso da esfera pública, os que defendem muito essa remoção, né, da perspectiva religiosa, são os que hoje estão em partidos de esquerda. E é bom dizer que esses partidos de esquerda se alimentaram muito na teologia da libertação. Usaram toda uma estrutura das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, para eles ganharem força. A teologia da libertação, aquela teologia da qual se tornou o grande corifeu aqui no Brasil, Leonardo Boff, que procurava fazer uma conciliação de pautas cristãs com pautas marxistas e fazia uma releitura da Bíblia de maneira que ela pudesse se conformar com a visão de mundo marxista, que originariamente era ateísta, mas se transfigurava o marxismo no discurso religioso. E os partidos de esquerda se fortaleceram, se difundiram dentro de ambientes religiosos através dessa teologia da libertação, com uma parceria bem nítida, bem clara. Então, por que que esses mesmos grupos agora estão querendo que, do ponto de vista religioso, ninguém fale da esfera pública? Que forma de instrumentalização maior foi essa do que a teologia da libertação? Porque a teologia da libertação é deliberadamente o pensamento cristão se subordinando a um pensamento político determinado, que é o marxismo. Isso aqui é uma instrumentalização às claras, né? E essas pessoas querem hoje banir religiões que não têm uma pretensão de fazer esse sincretismo com o pensamento político. Elas podem até ter posições políticas, preferências políticas, mas não tem essa pretensão deliberada de fazer um sincretismo. Então, instrumentalização de forma explícita, eu não preciso nem fazer um juízo subjetivo se a intenção da pessoa foi essa ou não, é um juízo objetivo. Instrumentalização política foi esse período aí em que os partidos de esquerda parasitaram na teologia da libertação, porque aí é uma coisa evidente, visível. Portanto, eu não estou nem fazendo um juízo da subjetividade, se o motivo foi esse ou não no íntimo da pessoa. É um motivo público, né? Inclusive, os representantes desta teologia da libertação, mesmo nos dias de hoje, fazem oposição ferrenha ao atual governo federal. Marcelo, você tinha outro tópico interessante para tratar? Esse programa hoje, Márcio, professor Rebouça, é inédito. Porque que eu digo isso? Tudo tem os dois lados da moeda, tudo. Tanto o aborto, que nós discutimos, agora o professor colocou a questão da política no meio, que tem os dois lados, das pessoas que podem ser aproveitadas, tudo tem dois lados. E eu fico feliz de saber que é o primeiro professor universitário que eu conheço que não é da esquerda. Porque também o marxismo nas escolas é presente, né? Que isso também eu diria, um problema sério. Agora, falando de problemas, falando de solução. Então vamos falar um pouco de drogas. Por que não, professor, legalizar as drogas? A pergunta é essa. Agora eu quero fazer um comentário. Eu já disse aqui nos bastidores para vocês que eu estive várias vezes na Holanda. Conheço de perto lá como funciona a questão cultural do uso da droga lá na Holanda. E é um país de primeiro mundo, é um país muito desenvolvido. Muito desenvolvido. E por que isso não acontece aqui no Brasil? Nós sabemos que a droga é um elemento presente na sociedade, ou seja, está no dia a dia das pessoas. Tem aqueles que são doentes, que são viciados, que roubam para usar a droga, enfim. E tem aqueles que usam para lazer. Eu conheço vários, não é? Por que não legalizar isto? Por que não evitar o tráfico de droga legalizando a droga como foi feito na Holanda? E outros países. No Canadá hoje também é assim, né? Legalizado. Do ponto de vista do direito, os chamados direitos fundamentais, eles são bens a serem protegidos. Então, quando eu falo em direito à liberdade,
não é o direito à liberdade para tudo, porque se eu pensar para tudo, esse direito pode ser autofágico, ele pode ser autodestrutivo. A Holanda, por exemplo, tem o direito ao suicídio assistido, assegurado inclusive para menores de idade com consentimento dos pais. A pessoa pode chegar, está deprimida, vai numa clínica e solicita uma injeção letal para ela morrer e tal. Eu poderia imaginar isso como direito de liberdade para não existir. Se eu não tenho a existência, eu não tenho mais liberdade. Um direito autofágico, direito de ser livre para não ser livre, né? Inclusive lá também os idosos, né, eles, quando chegam a certa idade, eles migram para outros lugares, porque lá defende-se eutanásia, que os parentes possam consentir em cessar um tratamento quando a pessoa não tem mais consciência para ela mesma escolher. Os idosos ficam com medo de morrer, com medo dos próprios filhos, e migram quando chegam a certa idade. Então, é um ambiente também que não é muito saudável do ponto de vista da importância do ser humano. No caso lá nós temos a legalização ampla do aborto também. Nós temos homossexuais e prostitutas em vitrines para serem escolhidos. Acho que eu vou mudar para a Holanda, viu, Márcio? Né? Como se fosse um produto, uma mercadoria. Então ali você tem uma coisificação do ser humano. Num lugar que você, num aspecto, fala de ampla liberdade, você amedronta os idosos, você põe homens e mulheres em vitrines como se fossem coisas para serem escolhidas, né? Isso em ambiente público. Então parece que eles perderam a noção da dignidade humana, porque coabita lá uma ampla liberdade autodestrutiva com ao mesmo tempo uma coisificação do ser humano. No caso das drogas, é uma liberdade para não ser livre. Eu vou defender aqui, para mim a pessoa é livre e faz o que quiser. Bem, depois que ela entra no mundo das drogas, ela mostra-se livre para sair. Então, é uma liberdade autofágica. E quando ela entra nesse mundo das drogas, ela perde não só a sua liberdade, ela perde também, muitas vezes, sua sanidade, sua racionalidade. Consequentemente, ela não vai poder mais ter direito à educação, porque não é educável mais, não vai ter direito à informação, porque ela não tem mais noção de informação. Eu estou terminando por destruir dela todos os direitos assegurados. Proteger a liberdade é proteger um bem. Então, não é a questão, essa é a minha liberdade, eu faço o que eu quiser. Não, eu tenho que fazer com a liberdade aquilo que mantém a liberdade, né? Então, nós temos que pensar dessa maneira. Quando entra o problema da legalização das drogas, entra um problema também de propriedade privada. Então, uma pessoa, por exemplo, viciada em drogas, ela está desesperada pela droga, ela começa a furtar coisas do seu pai, da sua mãe, vender e trocar e tal. Isso termina ameaçando a propriedade de outras pessoas. Então, o problema deixa de estar na esfera da liberdade dela para tirar a liberdade e a paz dos outros. Então, o professor acredita que não há o uso recreativo da droga? Eu acredito que o uso recreativo da droga é só um pretexto para abrir as portas para um uso amplo, né? Eu acredito que quem fala no uso recreativo não quer só o uso recreativo. Ele fala porque isso é um discurso mais suave, é um eufemismo que abre uma porta. Alguém já disse que hoje em dia muitos desses grupos assim que querem reelaborar a sociedade, eles trabalham com teorias de círculos. Então, você tem aqui um ciclo maior, um ciclo menor e no outro ciclo mais para o centro. Então, por exemplo, uma pessoa que defende ideologia de gênero, ele começa falando da violência contra a mulher e tal. Aí depois nós temos que proteger a mulher, o gênero feminino, mas o gênero também feminino envolve o trans e tal. Aí ele vai chegando na ideologia de gênero. Ele começa com alguma coisa que sensibiliza todo mundo humanamente, mas aí ela vai aprofundando. Então, a pessoa vai defender, por exemplo, a legalização das drogas, ela faz uma marcha na rua com a bandeira para legalizar a maconha, mas ela não quer só a maconha, ela quer a cocaína, quer a heroína. Isso é para enganar. Mas essa é a sua opinião, né, professor? Não é o que acontece. Por exemplo, eu conheço... Não, isso é estudo científico. Aqui em Fortaleza foi legal. Isso é estudo científico. Tem Isso é ciência. Então vamos falar de ciência. Aqui tem um rapaz que tem uma anomalia, sei lá, qual tipo de doença que ele tem. Eu não me lembro, até conversei com ele no telefone que eu queria entrevistá-lo. Ele é uma das 6 pessoas que existem no Brasil que tem autorização de plantar e usar a maconha, tá? E já foi provado que o cannabis, o uso do cannabis em muitas situações de epilepsia e tal funciona. Isso é ciência.
Só ela, é? Só a maconha. Não tem alternativa. Na questão da recreação, eu estou aí na sociedade e não sou hipócrita, eu tenho vários amigos que usam drogas e não é por causa disso que eles são viciados, são loucos, querem consumir aquilo, eles vivem e usam de forma recreativa. Então eu acho que Tira a droga dele para ver a calma precisaria criar tentáculos na discussão drogas. Para que, como é... Porque não dá para a gente generalizar dizendo assim, não, você que procura o cannabis, a maconha, você não quer a maconha, você quer cheirar a cocaína. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Entendeu? Nem sempre é assim. Existe a questão recreativa? Existe a questão recreativa. Por que não? A faculdade, o senhor dá aula na faculdade, o senhor sabe que... Para cada um que conseguiu ficar só nessa fase recreativa, você encontra centenas que não conseguiram parar. Não tem uma estatística. E foram adiante. Claro que tem. Claro que tem. E foram adiante. Eu dificilmente conheço uma pessoa que ficou só nessa fase recreativa e que não quis experimentar uma droga mais forte. Professor, é importante observar para o nosso telespectador, o senhor é professor de Direito e nós estamos falando sobre a questão da ideologia cristã, que essa sua fala nem tem por base única e exclusivamente nem qualquer tipo de ideologia cristã, nem a questão puramente da lei, né? Nós sabemos que nós temos na própria UFC, onde o senhor ministra, experts nesta área que mostram o poder destruidor e devassador do uso das drogas, como por exemplo o psiquiatra professor Fábio de Matos, que inclusive esteve recentemente lá no Congresso dando palestra para deputados, para senadores, mostrando as razões pelas quais no Brasil o consumo de drogas, da maconha, não deveriam ser legalizados. O senhor deve ter conhecimento disso e era importante o senhor comentar também sobre esse aspecto científico que prova a vida terrível que tem aquelas pessoas que estão hoje dependendo de algum tipo de droga para se sentir, né, alegre, feliz, contente com a existência. As drogas causam sérios danos cerebrais, né, e a maconha, que é tida como uma droga menos ofensiva, ela é causadora de esquizofrenia. E há estatísticas que mostram como ela contribui para a esquizofrenia, tendências suicidas. Geralmente aqueles que argumentam a favor das drogas apelam para um tipo de argumentação econômica, isso aí vai gerar emprego, vai gerar renda e tal. Vai destruir também muitos lares e famílias. E a gente pergunta, depois que nós tivemos vendas de CD e DVD, a pirataria diminuiu? Não diminuiu. Então vai continuar existindo aquela venda não controlada, né? Aquela venda ilegal e, portanto, isso não vai acabar com o tráfico de drogas ilegal e o traficante, principalmente na forma como o tráfico se disseminou no Brasil, ele faz questão de não apenas viciar a pessoa, mas dar a ela condições de conseguir dinheiro para que possa voltar a comprar. Então ele dá uma arma para a pessoa assaltar, ele estimula a pessoa ao crime para que ela possa ter os recursos quando lhe faltam a furtar, para que possa manter a aquisição constante das drogas. Então, eu acredito que isso não vai gerar problema, não vai gerar, melhor dizendo, solução para nada, a legalização. Na questão jurídica, doutor, esse caso que o Marcieri colocou, aquelas pessoas, se existe algum índice de algumas pessoas que conseguem usar a droga sem trazer prejuízo próprio, como que ficaria esse caso que o Marcieri falou diante do direito daquela pessoa? Pois é, será que realmente não causa prejuízo próprio? Será que isso não perturba essas pessoas de alguma maneira? Eu não estou falando daquele que experimentou e deixou, né? Aquele que só fez um experimento, né?
Eu estou falando de uma pessoa que tem a constância de usar, embora diga que seja recreativo. Isso daí deve ter causado danos, isso aí pode ter levado à esquizofrenia. Você consegue, muitas vezes, com a esquizofrenia, viver socialmente de forma aparentemente normal, mas você está com sérios problemas. Será que essa pessoa não está compensando esses problemas com outras medicações que ela não precisaria estar tomando e precisa tomar, porque fez aquisição de outras enfermidades e tal, através disso daí? Entendi. Então, eu acho uma coisa muito perigosa, até porque a legislação, ela tem um efeito pedagógico. Aquilo que você descriminaliza ou aquilo que você criminaliza, né, vai influenciar a perspectiva das pessoas, principalmente dos jovens. Então, a lei tem um efeito pedagógico. Se aquilo que num primeiro momento era um crime, agora vira um direito à liberdade, então eu estou dizendo que aquilo ali é uma coisa boa, que é uma expressão da minha liberdade, como Entendi. Qualquer outra expressão. Então, eu devo pensar em como eu vou estar educando e formando os jovens. Entendi. Né? Rebouças, o que é que você pensa a respeito disso, meu nobre? A droga é uma droga e quem usa a droga está apenas satisfazendo os próprios maus desejos. Tem um juiz da Vara de Execuções Penais de Manaus, Luiz Valois, o nome dele, que ele faz um discurso belíssimo e coerente sobre a liberação das drogas. Ele diz que a guerra da droga já foi perdida e que tem que ser liberada. É o mesmo raciocínio do Carlos Maciel. Quando eu digo coerente, porque ele usa de uma argumentação dialética que você fica convencido. Se você não tiver estudo sobre o tema, não tiver conhecimento sobre o tema, estatística científica sobre o tema, e não tiver um conhecimento sobre o tema, você fica convencido realmente que deveria ser liberado a venda de droga no Brasil, porque vai gerar recurso, porque vai gerar ICMS, porque vai gerar renda, fonte. O que não mostra é a desgraça que a droga leva diariamente para as famílias brasileiras. Se eu for ter esse raciocínio que nós vamos liberar a droga porque existe droga em todo canto, então nós vamos liberar o homicídio, porque no Ceará tem mais homicídio do que coronavírus. Nós vamos liberar aí a prostituição, colocando a degradação humana, como foi trazido aqui o exemplo da Holanda, com a exposição ali na Avenida Beira-Mar, na Pontes Vieira, na Santos Dumont, com vitrines de dia e de noite com mulheres nuas, travestis nuas, crianças nuas. Vamos liberar tudo. O raciocínio destrutivo que quer levar a sociedade para o poço, como a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. É isso que o ser humano quer. O ser humano não quer liberar a maconha, não. O ser humano quer liberar a maconha como uma forma de entrada para todas as outras drogas. É a destruição do ser humano. Essa semana nós tivemos no centro, na aldeota de Fortaleza, uma mulher, às 3h30 da tarde, uma mulher de condição financeira, porque estava em um carrão, que bateu em vários carros e ficou ali, desceu do carro altamente embriagada, esculhambando todo mundo que passava. É esse, meus amigos, o resultado das drogas. E no caso aí, uma droga tida como lista, que é o álcool, se é que ela tinha usado apenas o álcool. A droga é um fator de destruição da família, que é a base da sociedade e, consequentemente, destrói toda a sociedade. Eu jamais seria a favor da liberação da droga e vou além. Um grande erro do legislador brasileiro não foi, algumas pessoas dizem que foi descriminalizado o uso da droga. Não foi. Ela foi despenalizada. O maconheiro que for preso usando maconha, ele cometeu um crime, só que é um crime sem pena de prisão. É um crime onde a pena vai ser prestação de justiça à comunidade, vai ser levar uma correção moral do juiz. É uma pena, ela foi despenalizada no sentido de cadeia, mas o uso de droga ainda é crime no Brasil e deveria, na minha opinião, voltar a ser crime punido com uma prisão. Talvez uma prisão diferenciada dos que praticam os outros crimes. Uma prisão em separado, como é, por exemplo, para o devedor de pensão alimentícia que não cometeu crime, a prisão civil. Mas, apesar de ser um crime o uso de droga, quando for só pelo uso de droga, deveria sim continuar sendo preso. Sabe por quê? Sim. Senão vamos liberar a receptação. Porque o receptador não assaltou ninguém.
O receptador não furtou ninguém. O receptador não cometeu um crime primário, ele cometeu o crime secundário, que é qual? Adquirir, guardar, transportar, ter em depósito. E vários outros verbos do tipo penal, produto de crime. O cara roubou um celular, matou uma pessoa por causa do celular, que é comum hoje. E o receptador vai e compra aquele celular, aonde foi no assalto tirado a vida de um filho de família decente, de um cidadão, ou até de uma pessoa que fosse até bandido, não importa, mas foi tirado uma vida. E aí o receptador compra aquele produto. Por que aconteceu o assalto? Porque tem quem compre. Porque tem o receptador. Por que tem o tráfico de droga? Porque tem quem compre, tem quem use. E muita gente hipócrita, que está aí nos altos cargos políticos, é usuário de droga pesada. Não é de maconha, não. É de droga pesada e financia o tráfico. Então nós temos que cortar, como dizia um candidato aqui de Fortaleza, que há muitos anos na política, cortar o mal pela raiz. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Droga tem que ser combatida em todos os níveis. Não tem conversa bonita, não. A droga só traz desgraça. Me dê aí um exemplo. O Marcieri falou aqui do uso da maconha, da cannabis, que é a palavra bonita, científica. Aí a ciência vale, né? Para doença. Quer dizer que para aquela doença só tem a maconha? Se você vai em farmácia por qualquer doença, você tem opções de medicamentos. Mas para aquela doença só tem maconha? Isso é um absurdo. Isso é contra a ciência. Ideologia a favor da destruição da humanidade. Muito bem. E aí, Marcieri, aproveita aí e faz um adendo Bom, sobre essa fala. Primeiro é o seguinte, considerações finais. Eu queria agradecer a presença do Dr. Glauco aqui no nosso programa. Você vê que o programa é bastante polêmico, aqui a gente fala de tudo. E eu vou deixar uma observação aqui no ar, eu não vou perguntar para ninguém, para não ser indelicado. Mas nunca ninguém aqui foi pro cabaré, viu? Prostituição aqui nunca ninguém praticou, nunca ninguém foi pro cabaré. Nunca ninguém bebeu. E aí vamos liberar, porque... Não, eu não tô falando de se liberar, não. Tô dizendo que nunca ninguém foi pro cabaré aqui. Mas a pessoa que foi deixa de ir, Marcelo. É todo mundo santinho, né? Deixa de ir, Marcelo. Nós e todo mundo de casa, nunca ninguém foi para um cabaré, nunca ninguém saiu com uma prostituta, mas enfim. Eu nunca fui. É isso que eu falo. Nem eu. É isso que eu falo, que a maioria da sociedade é hipócrita. Mas, professor, agradeço a sua visita aqui no nosso programa e não vai faltar oportunidade para nós trazermos ele aqui de novo e colocarmos ele num bico de sinuca. Claro. Nem colocamos. Hoje foi. E vai ser um prazer. Claro. É isso aí, gente. Aliás, deixa eu me despedir aqui e até a próxima semana. Fiquem bem. Professor, obrigado pela Prazer presença, enorme. foi uma satisfação para a gente. Muito bom. Com certeza para os nossos telespectadores foi enriquecedor. Que bom, muito bom, achei os temas muito bons, muito dialético, é isso aí mesmo. E aí, Rebouça, suas considerações finais? Bom, você, amigo telespectador, que é de esquerda, vai ter raiva de sentar nos meus canais. Mas você que é cristão, conservador de direita, procura aí Carlos Rebouças no YouTube, no Instagram, aparece aí Carlos Rebouças, advogado cristão. Pessoal, chegou ao fim o programa de hoje, mas na próxima terça-feira o programa Acerto de Contas está de volta pela sua TV Metrópole. Boa noite a todos.